O muçulmano Nasa Sadiq ficou chocado ao ver Jesus e ser curado no leito de morte, além de ter o seu irmão ressuscitado por Deus no necrotério, como resultado de uma oração feita a quilômetros de distância. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino das notificações para receber as histórias e os conteúdos que irão edificar a sua fé. Meu nome é Nasa Sadiq e o meu ancestral foi o melhor amigo de Maomé. Seu nome era Abu Bakr Sadiq e ele foi o primeiro califa de todo o mundo muçulmano. Se eu fosse para o Oriente Médio agora, eles reconheceriam imediatamente pelo meu nome que eu sou da família dos Sadiqs. Eu nasci em uma família muito próspera. Aos 35 anos, eu já era milionário. Eu tinha todos os carros e as casas mais legais. Tudo que Hollywood diz que vai te fazer feliz, eu tinha. Porém, eu desenvolvi uma doença mortal. Eu fiquei muito doente. E um dia eu comecei a desenvolver algo que parecia uma bolha no lado do meu pescoço. E na manhã seguinte, aquilo já tinha crescido e várias bolhas de meia polegada apareceram no meu rosto. Eu trabalhava cerca de 18 horas por dia e o meu sistema imunológico estava fraco. Eu fui levado às pressas para o Hospital Geral de Toronto. Eu desmaiei 2 vezes naquela noite. E na sessão de emergência, eles me diagnosticaram com o pior caso de herpes zoster já registrado na história. As bolhas iam do topo da minha cabeça, passavam pelo lado do meu rosto e orelha e desciam pelo pescoço até o ombro. Na manhã seguinte, após a minha internação, minha orelha direita estava tocando no meu ombro. Ela parecia com um balão e eu parecia um leproso todo deformado do lado direito. Os médicos estavam do lado da minha cama me examinando e eles acharam que eu estava desmaiado. Mas eu consegui ouvir tudo o que eles estavam falando. Eles disseram que o meu sistema imunológico tinha se desligado e que aquela situação estava se espalhando pelo meu corpo todo e que eles não poderiam fazer nada sobre a hipertermia porque o meu cérebro tinha cozinhado. Eu estava com 42 graus de febre. E eles também disseram que eu provavelmente estaria morto pela manhã. Então, eles levaram a minha amiga e sócia que me acompanhava, a Anitta, para fora do quarto e explicaram para ela que se eu sobrevivesse eu ficaria cego, que eu teria danos cerebrais, que o lado direito do meu rosto ficaria paralisado e que eu seria como um vegetal. E a avisaram que provavelmente eu já estaria morto pela manhã. E bem, depois de ouvir isso, o que o muçulmano pensa quando recebe uma sentença de morte como esta? Alá não é um curador. Maomé não é um curador. Então, nós não recorremos a Alá para nos curar. Nós presumimos que vamos morrer. Mas eu estava com medo da morte. Eu estava petrificado de medo, porque eu não sabia o que havia do outro lado. E as pessoas em quem eu tinha colocado a minha fé e a minha confiança eram aqueles médicos, e eles tinham acabado de desistir de mim. E o que você faz quando as pessoas em quem você confia desistem de você e deixam você para morrer? Então, com medo, eu clamei e eu disse: Deus, se você é real, não me deixe morrer. Foi isso que eu gritei. E Maomé não veio, Alá não veio, mas naquela noite, naquele quarto, uma figura apareceu nos pés da minha cama. E essa pessoa tinha uma luz que irradiava dela. Eu não consigo dizer a aparência do seu rosto, mas tudo que eu pude ver foi o contorno de uma pessoa com luz. E o incrível é que eu sabia que ele era Jesus. Muitas pessoas vêm até mim e dizem: mas você é muçulmano, os muçulmanos não conhecem Jesus. Mas sim, eles conhecem. Se você ler o Alcorão, verá que Jesus é mencionado muitas vezes como um bom homem, como um curador, como um profeta e até mesmo o seu nascimento é mencionado. Mas a principal questão sobre o Islã é que para eles Deus não tem um filho. E bem, essa pessoa que apareceu para mim disse 2 coisas. Ela disse: eu sou o Deus dos cristãos e eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para mim isso significou muito. E ainda mais surpreendente foi que na manhã seguinte os mesmos médicos entraram e me disseram que nós não entendemos o que aconteceu. É um milagre. A sua situação está melhorando
e a infecção está regredindo. Ela parou de se espalhar. Então eu disse para eles: Jesus esteve aqui e ele me curou. É claro que eles não acreditaram em mim, mas disseram que, como eu estava melhorando, eu poderia ir para casa. Mas eu disse que eu não queria ir para casa, pois aquele era o meu quarto de segurança. Eu queria que aquele homem voltasse para mim novamente. Mas eles me liberaram no dia seguinte. Depois disso, aquela situação parecia não fazer sentido, pois ou esse Jesus que apareceu no meu quarto era um profeta do jeito que os muçulmanos me ensinaram durante toda a minha vida, ou ele realmente é o Filho de Deus. Então, eu cheguei na minha casa depois de ter alta do hospital e na manhã seguinte eu acordei às 6 horas. E eu não sei por que eu acordei às 6 horas, mas eu liguei a televisão e havia 2 homens falando sobre essa mesma pergunta que eu tinha. E na tela dizia que: é Jesus o Filho de Deus? E essa era a pergunta que eu estava fazendo no meu coração. E eles estavam conversando e falando sobre como Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados, por causa do seu amor por nós. E foi tão estranho, pois como um muçulmano, me ensinaram toda a minha vida que para você ir para o céu, suas boas obras devem exceder as más obras, e que é apenas através das obras que você vai para o céu. A única exceção disso no Islã é chamada de jihad. E jihad é quando você morre pelo seu Deus. E lá estava eu ouvindo esses 2 homens falarem não sobre morrer pelo seu Deus, mas que o seu Deus morreu por você. E eu nunca tinha experimentado esse tipo de amor na minha vida. E eu disse: será que isso pode ser verdade? Pode ser verdade que Deus, Pai, enviou Jesus, o seu Filho, para pagar o preço pelos meus pecados? Por tudo que eu fiz de errado? Tudo isso foi muito novo para mim e também muito emocionante. E esses homens estavam falando que sim, Jesus é o Filho de Deus e que sim, está documentado que ele andou na terra, que ele curou, que ele morreu na cruz e pagou o preço pelos pecados de todos os homens. E naquele dia, quando aquele programa terminou, eu me ajoelhei. Eles conduziram uma oração e eu pedi a Jesus para que ele fosse o Senhor da minha vida. Eu encontrei uma fotografia de como eu era e comecei a orar e pedir para Jesus: Jesus, tu podes me fazer ficar assim de novo? Pois eu estava parecendo ter 75 anos e todo o meu rosto estava envelhecido. O médico tinha me recomendado a não coçar as bolhas, pois elas eram contagiosas. Então, 5 dias depois, eu acordei às 5 horas da manhã e eu vi algumas delas no meu travesseiro, pois eu devo ter coçado enquanto dormia. Eu saí da cama e fiquei embaixo do chuveiro por 1h30 e todas as bolhas, desde o topo da minha cabeça, do meu rosto, da minha orelha, do meu pescoço e do meu ombro, caíram e a minha pele estava vermelha como uma carne crua. Na época o médico disse que eu teria manchas brancas. Mas olhe para mim, eu não tenho nenhuma mancha branca. Com o tempo eu me casei com a minha sócia, a Anitta. Tivemos problemas financeiros e nos encontramos sem dinheiro. A Anitta ficou grávida e desenvolveu uma grave doença que colocou sua vida em risco. Eu cheguei até a pensar que ela morreria. Nós soubemos da doença dela quando ela desmaiou enquanto saía de um shopping. Ela teve 6 convulsões catatônicas e foi levada para o hospital. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla e disseram que ela ficaria aleijada. Eles me deram uma cadeira de rodas e me mandaram levá-la para casa, pois não havia nada que eles pudessem fazer, que ela não tinha cura e que ela perderia o resto dos seus órgãos. Mas eu conheci um trecho da escritura muito bem, que é: a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Então, quando o mundo achar que acabou, é melhor você se voltar para Jesus. Eu consegui o máximo de fitas que pude com mensagens das escrituras sobre cura e as deixei tocando ao lado da cama dela 24 horas por dia. Mas antes de fazer isso, eu peguei todos os meus amigos, todos os parentes, todos os meus vizinhos que não acreditavam na cura, como eu, e os tirei da nossa casa, pois ela não precisava de simpatia, ela não precisava de chocolates, ela não precisava de flores. Ela precisava da palavra de Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana,
Por 2 anos seguidos, ela ouviu as mensagens e a palavra foi penetrando nela, pois a fé não vem de outra forma a não ser ouvindo. Então ela ouviu tanto a palavra que a palavra aumentou a sua fé. Até que ela pensou: ei, espere um minuto. 2000 anos atrás, Jesus carregou todas as doenças e enfermidades, incluindo a esclerose múltipla. E se ele carregou, por que eu estou carregando isso agora? Então, ela teve que receber essa revelação. E quando essa palavra explodiu dentro dela, nós começamos a vê-la ficando cada dia melhor. Eu tinha certeza que se algo poderia curá-la, seria a palavra de Deus. Com o passar do tempo, a sensação de formigamento da herpes zoster começou a voltar em mim, e eu percebi que a doença estava voltando. E a mesma coisa aconteceu com a minha esposa. Ela também já estava curada, mas os sintomas voltaram. E o cristão médio poderia pensar imediatamente 2 coisas que são: eu não fui curado, ou eu fui curado e perdi a minha cura. Então, eu e minha esposa tivemos que identificar que aquilo se tratava de um sintoma e que teríamos que lidar com aquilo com o nome de Jesus e a autoridade que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E usando o nome e a autoridade de Jesus, começamos a repreender o sintoma e não abrimos a boca para reconhecer a doença. Porque no momento em que você abre a boca e reconhece a doença, você abre a porta para ela voltar. Então nós dissemos: não, isso é um sintoma e nós vamos lidar com isso como um sintoma. Sabe, às vezes as pessoas têm dor de cabeça e pensam: bem, minha doença é uma dor de cabeça. Mas geralmente não é. A dor de cabeça é o sintoma, é o resultado de alguma outra coisa que está acontecendo. E eles nunca lidam com a raiz do problema. Mas nós já tínhamos tratado a raiz, que era a doença, e não iríamos tratá-la de novo, pois Jesus carregou tudo aquilo. Então, toda vez que vinha um sintoma, nós conseguíamos levar cativo aquele pensamento à obediência de Cristo. Nós fomos capazes de usar a autoridade que Jesus nos deu e o nome que está acima de todo nome e repreendemos todos os sintomas e estamos curados. Tempos depois, o meu irmão, que também era muçulmano, morreu no hospital Westminster, em Londres, e o seu corpo foi levado para o necrotério. E nós começamos a orar, porque sabíamos para onde ele estava indo. E depois de várias horas de oração, eu recebi uma ligação dizendo que ele tinha voltado à vida pela manhã. Ele foi levado de volta para a UTI e eu voei para a Inglaterra. Eu orei, impus as minhas mãos e ele saiu do coma. Entregou sua vida para Jesus e descreveu o que viu. Ele disse que o céu é real, mas que o inferno também é real. Ele disse que se viu olhando para baixo, que viu os médicos tentando reanimar o seu coração, porque o seu coração tinha parado de bater. Ele viu quando eles desistiram e o cobriram com um lençol, e eles levaram o seu corpo para um elevador, e de lá para o necrotério. Então, ele se viu caindo em um lugar muito escuro, e haviam criaturas tão feias que era difícil de descrever. E enquanto ele estava caindo nesse buraco escuro, ele olhou para cima e viu um homem na cruz. E eu perguntei: você viu Jesus na cruz? E ele respondeu: não, eu me vi na cruz. E ele disse que aquela foi a coisa mais horrível que ele já viu na vida e que não queria ver aquilo nunca mais de novo. E eu disse: você merece estar na cruz, porque o salário do pecado é a morte, a menos que você aceite que Jesus foi para a cruz pelos seus pecados. E então, o meu irmão se entregou para Jesus. Saiba que se você acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados, por cada coisa ruim que você já fez, e pedir para Ele te perdoar, e para que Ele passe a morar dentro de você, e que Ele seja o Senhor da sua vida, se você fizer isso agora, você vai para o céu, e você estará em um lugar muito melhor do que onde você está agora.